Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar dos jogos mais importantes da primeira jornada da Liga Portuguesa. O sorteio definiu que logo nesta primeira jornada vão estar frente a frente 4 dos 6 primeiros classificados da edição anterior. O Flóculo Porto, campeão, recebe o Sporting Clube Braga, terceiro, e o Flóculo Famalicão, sexto, recebe o Benfica, vice-campeão. E atenção a uma nuance, é que não se sabe ainda muito bem o que é que estas equipas valem depois da interrupção para as férias e das mudanças no mercado. O campeonato abre precisamente com um Famalicão-Benfica e atenção, os últimos 2 jogos entre estas equipas redundaram sempre em empates a uma bola. Foi 1-1 para a Taça de Portugal, em Famalicão, e 1-1 também para a Liga, em Famalicão. Antes desse jogo, o Benfica tinha ganho aos famalicenses por 3-2 no Estádio da Luz, com o golo da vitória a surgir apenas aos 90+5, na tal cabeçada fulgurante de Gabriel. Entre estas duas equipas, só o Benfica já jogou esta época em termos oficiais e perdeu por 2-1 com o PAOK em Salónica na terça-feira passada para a Liga dos Campeões. Antes disso, os encarnados tinham ganho os 6 jogos de preparação que fizeram para esta época. O Famalicão, por sua vez, não jogou qualquer jogo particular. Mais grave ainda, a equipa de João Pedro Sousa perdeu mais de metade do 11 base que tão brilhantemente se portou na temporada passada. Desses 11 habituais titulares, só ficaram, e para já, Tony Martínez, Gustavo Assunção, Riccielli, Guga e Roderick Miranda. Após o regresso do futebol, na sequência da pandemia, o Famalicão ganhou ao Flóculo do Porto, em junho, por 2-1, mas ficou em branco em 2 dos 5 jogos que fez em casa, frente ao Braga e ao Portimonense, e perdeu mesmo a partida com os algarvios. Nesse mesmo período, o Benfica ganhou fora ao Rio Ave e ao Desportivo das Aves, mas perdeu na Madeira com o Marítimo. Nos últimos 3 jogos entre estas duas equipas, ambas as equipas marcaram. A exceção na época passada foram os 4-0 na Luz, na primeira volta. Houve também golos para os dois lados em 3 dos últimos 5 jogos oficiais do Benfica e em 7 das últimas 10 partidas disputadas pelos encarnados. No caso do Famalicão, as duas equipas marcaram em 4 dos últimos 5 jogos e também em 7 dos últimos 10. O jogo de maior cartaz da jornada vai ser, no entanto, o Flóculo Porto Sporting Clube Braga. Defrontam-se no Dragão o campeão e o terceiro classificado da época passada. O Flóculo Porto só perdeu um dos jogos de preparação que fez esta época, contra a Oliveirense, e nenhum deles foi visto na televisão, enquanto o Braga também só perdeu uma vez, frente ao Benfica na Luz. O Porto é campeão, joga em casa, mas atenção, o Braga ganhou as 3 partidas que disputou frente ao Flóculo Porto na época passada. 2-1 nos 2 jogos da Liga e 1-0 na final da Taça da Liga. Fran Sérgio e Ricardo Horta marcaram em 2 desses 3 jogos. Antes desse período, no entanto, o Flóculo Porto tinha 9 jogos sem perder contra o Sporting Clube Braga, com 6 vitórias e 3 empates. Esta é também a altura para se começar a definir quem pode ser o campeão nacional na época 2020-2021. O Benfica aparece nas cotações como favorito. E isto pode ter a ver com um facto muito simples, é que há 4 anos não há uma equipa capaz de revalidar o título campeão nacional e, como se sabe, o Porto foi campeão há poucos meses. Há, no entanto, outra questão que tem a ver com o volume de investimento. O Benfica foi a equipa que mais investiu no mercado durante esta temporada, mas isso, atenção, não garante de forma alguma o título. Nos últimos 3 campeonatos, o campeão não foi quem mais investiu. Na época passada, o Benfica foi quem mais gastou no mercado, 63 milhões de euros, e o campeão foi o Porto. Há 2 anos, quem mais gastou foi o Porto, 33 milhões de euros, e o campeão foi o Benfica. Há 3 anos, quem mais gastou foi o Sporting, no famoso ano de all-in de Bruno Carvalho e Jorge Jesus, gastou 47 milhões, e o campeão foi o Porto. A última vez que uma equipa revalidou o título e também que foi campeã, a equipa que mais gastou no mercado, foi em 2016-17, em que o Benfica foi, na altura, tricampeão, gastando 43 milhões de euros no mercado. E pronto, estas foram as minhas projeções para a primeira jornada da Liga. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.